Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao Papo de Maestria, aqui comigo, professor Gui Frete, e com o maestro Juninho. Hoje a gente vai trocar uma ideia muito legal sobre a experiência que o Juninho teve na sua ida nos Estados Unidos. Explicar como é que aconteceu a proposta, o contato, como é que foi a organização do evento, falar sobre as escolinhas de futevôlei por lá, oportunidades de trabalho, competência profissional. Vai ser um papo muito relevante para aquelas pessoas que ainda estão achando que o futevôlei está saturado, né? Juninho, maestro, obrigado pela presença aqui com a gente, obrigado por você estar sempre atento a tudo que acontece no futevôlei e estar de corpo presente em tudo que é canto desse mundo. Você representa a figura que a gente espera, assim, de um cara que leva o futevôlei para frente no âmbito profissional, como um professor, como um atleta, né? E no âmbito pessoal mesmo, assim, sabe? Você carrega a figura do futevôlei para tudo que é canto. Dá o bom dia, boa tarde, boa noite para a rapaziada e já começa a contar como é que foi essa experiência, como é que iniciou essa proposta e como é que vocês foram para lá. Salve, salve, grande mestre. Sempre uma honra estar aqui com você, estar com esse público, com essa galera que gosta de se alimentar e de trocar informação sobre o futebol. Você é sempre muito gentil com a minha pessoa, né? Muito obrigado mais uma vez. E começar a contar um pouquinho dessa experiência e como isso surgiu também, né? Ah, já no início do ano, organizando ali o cronograma do ano e tudo mais, as competições e as possibilidades de competições. Fiquei sabendo dessa competição e recebi um convite para jogar essa competição em Orlando, né, a Orlando Cup, através da intermediação de um grande amigo meu lá, né, e lá tem um viés de uma pegadinha de evento, de um evento de carregar, um evento A com B e um evento profissional, né? Então, até para poder comportar toda a galera que foi, né? Querendo ou não, é um país de um custo elevado. Comparar a moeda aí, a gente já sai num, num atraso legal, um negativo aí, né? Eu estou ouvindo um chiadinho do meu aqui, será? E agora? Pode ser, pode ser. Deixa eu dar uma mexer aqui no áudio. Pronto. Vou continuar. Acabou que, em meio a isso, organizamos para ir para essa competição. Só que eu queria ter a oportunidade também, de como eu nunca tinha ido para lá, eu queria levar minha esposa e meu pequeno, né? Então, eu já realmente me organizei para ir com um pouco de antecedência. E aí, lá, obviamente, tentar apresentar um pouquinho do nosso trabalho, né, da Futebol Academy, uh, essa pegada mais de professor, né, de estruturação de treinamento e tudo mais, e também ir para competir, né? Na chegada lá, muito maneiro. Eu fui para Miami, desci para Miami, minha esposa e meu pequeno ficaram lá em Orlando, e aí eu fui trabalhar com uma galera intermediária, uma galera que joga bem. Tá? O Dani, o Lucas, o Léo, o Denner, né, o Fernando, uma galera brasileira, mas que já joga lá, já vive lá, uns já trabalham com o futebol, já tem as suas escolas, né? E jogam as competições nacionais lá, Pro Futebol Tour, outras competições que tem. E eu fui fazer um trabalho, o Ferni, o cara que fui jogar, que é meu parceiro, ele veio de vez em quando para cá para o Brasil e treina comigo. Então ele se amarra na nossa metodologia, na maneira como a gente treina. Ele queria que eu apresentasse um pouquinho dessa ideia para os caras, né? Foi até um vídeo que eu coloquei na rede social ali, né? E aí, de fato, eu faço uma introdução lá com eles, e explico que a curto prazo aquilo ali é um treino pontual, né? Não vai surtir grandes efeitos, talvez minimamente algumas reflexões para eles pararem para pensar um pouquinho mais sobre o jogo e daqui a um pouco traçar suas conclusões a partir disso, né? Mas que pontualmente ter de fato uma mudança dentro da sua estrutura de jogo é muito pequena, mas Uhum. que isso praticado ao longo de um período poderia trazer mudanças significativas no que diz respeito à precisão, a essas questões cognitivas, táticas de tomada de decisão, de posicionamento dentro de quadra, de tu entender o xadrez do jogo, né? E ter tomadas de decisões mais assertivas.
E aí a gente fez umas dinâmicas. Eu apresentei a proposta de treino, expliquei para eles qual era o objetivo da atividade e eu pratiquei com eles junto. Né? Eu fiz as atividades junto e pontualmente parava entre as dinâmicas e falava: ó, aqui aconteceu isso, olha só o teu posicionamento, olha de onde a bola veio, o que estava acontecendo aqui. Repara como eu já fico de uma maneira diferente, como distribuo melhor a quadra a partir da bola que está vindo desse ponto. Então, foi muito legal a gente poder apresentar isso, né? E é uma coisa que a gente gosta, né, mestre? Eu ia falar que Orlando, ele é uma cidade, né, localizada na Flórida, num condado, é um condado, né, condado de Orange, e ela tem um clima subtropical, assim, então ele vai lembrar um pouquinho o clima de muitas cidades litorâneas, né? E por que que a gente fala isso? Porque acaba trazendo um lifestyle muito parecido com o que vive a gente no futevôlei, de uma forma ou de outra, né? Apesar de que eu não sei se lá tem espaços específicos como arenas, mas de maneira geral, esse lifestyle do futevôlei, o pé na areia, né? O divertimento, o sol, o vento, o esporte a céu aberto, acaba trazendo uma popularidade para o esporte que for, não só para o futebol e para o beach tênis, né? Então, acredito que lá a popularidade também esteja crescendo, ou estou enganado? Ainda é muito forte dentro da comunidade brasileira, né? Acho que a gente pode melhorar no que diz respeito, assim, ó, não acompanhei os C3, também não tem muitos ainda, mas eu não acompanhei o dia a dia, como é que funciona, como é que é. Mas dentro da competição eu percebi que é uma comunidade Uhum. brasileira muito forte, né? Não vi a presença de americanos mesmo, e eu acho que o movimento tem que ser dessa maneira, da gente começar a apresentar isso para o americano de uma maneira mais profissional, mais qualificada, e isso vai do ensino, né? Uhum. Estou falando sem saber como é que funcionam as escolas lá, mas da apresentação do esporte, né? Não só aquele esporte de, de campeonato, de aposta, de grito, eu acho que nesse contexto o americano ele não vai entrar. Uhum. Isso é uma cultura que já melhorou muito aqui dentro do país, né? De uma maneira geral, já se tem mais respeito e tudo mais, mas ainda tem um pouquinho dessa questão de xingamento e aposta e coisa. Eu acho que o americano nesse contexto não vai entrar, a gente precisa melhorar esse aspecto para o americano entrar no negócio e inserir dentro das escolas, da universidade, porque o esporte ele, assim, ó, ele é um esporte muito rico, né? Eu acho que para iniciação esportiva e para criança, ele acaba depois que a criança vai para a especialização, se vai para o handebol, para o basquete, para o Uhum. vôlei, o futebol ele te dá um repertório motor muito maneiro, né? Por usar o corpo todo, por manipular uma bola no ar, usando o corpo todo. Eu acho que ele dá uma experiência para iniciação muito maneira. E eu acho que a maneira seria tentar apresentar isso para o americano, sabe? Uhum. A comunidade brasileira é muito forte, tem bastante brasileiro naquela região, né? De certa maneira está inserido, mas eu acho que tem caminhos a seguir, a fazer o negócio crescer e prosperar para de fato entrar para essa ideia de lifestyle do americano também, sabe? Aham, aham. O norte-americano ele tem uma cultura esportiva muito forte, desde as escolas, né, até passando Isso. pela universidade. O contexto de formação esportiva e de incentivo ao esporte é muito forte. Então, assim que a coisa se organizar a um tal ponto em que chame a atenção de autoridades políticas, órgãos ligados ao esporte, a coisa impulsiona e não para mais, né? Foi mais ou menos o que aconteceu com o soccer, né? O futebol, para nós aqui, teve inicialmente uma certa resistência de crescimento nos Estados Unidos. Levou um tempo, né, até que novos investidores chegassem, porque até então o futebol, o soccer, né, ele era ali muito praticado entre crianças escolares e o feminino era muito forte. E aí, depois de um tempo, os clubes começam a ganhar uma roupagem, né, mais direcionada para o mercado internacional, ganham um investimento, inclusive o Flávio Augusto, que é um brasileiro que investiu, inclusive, no Orlando aí, né?
no time daí de futebol, ele jogou um marketing forte em cima disso aí, outros times começaram a aparecer, aí vem o Miami com o Messi, e hoje em dia o futebol americano está estourado, né? E não dá para dizer que é tão grande quanto o futebol americano, né? Mas o soccer ele está em franca ascensão. Só que, claro, existe uma organização por trás, né? Talvez esse seja um dos motivos que a gente sempre conversa de o futebol no Brasil ele cresce em número de praticantes, mas em termos de organização esportiva, formação, iniciação, campeonatos regionais, essa organização institucional, ele provavelmente ainda vai penar muito. E isso é o que a gente sempre conversa, né, meu irmão? É lá no começo, lá naquela primeira escolinha, na qualidade daquele professor que forma aquelas pessoas, se o professor ou quem quer que seja que esteja dirigindo o futevôlei dentro das quadras dando aula ou organizando uma determinada instituição, uma organização ali que institucionalize o futevôlei, se essa pessoa tiver uma visão organizada das coisas, com uma visão de futuro para o futevôlei, isso aí acontece. Eu sinto que aqui no Brasil a gente ainda está muito assim. Tem o lifestyle, é bom, populariza, mas ao mesmo tempo, vamos levando, vai indo, vamos ver o que vai acontecer. Um ou outro se organiza um pouco mais, monta um evento, bota lá no YouTube. Só que, em geral, isso tem um fim de ganhos próprios, assim, né? Então, o crescimento ele depende de muita organização, né? Exato. E o americano ele é muito organizado nesse sentido, né? Então, apresentar o esporte dessa maneira para ele, não sei até onde isso vai, né? Mas é um caminho, é um desafio aí que a gente tem, mas a gente já vê um movimento bem legal, assim, Uhum. bem próspero e crescente da prática lá. Dentro das comunidades que eu fui, eu acho que só falta um pouquinho para puxar um pouquinho mais do americano para dentro desse universo, sabe? Uhum. O Uhum. movimento tem que ser com qualidade, porque eu acredito que é um povo que é exigente, que quer organização, que quer estrutura, que quer, né, o Uhum. negócio acontecer. E tu conversou pessoalmente, mesmo que tu não tenhas visitado os CTs, talvez tu tenha conversado pessoalmente com algumas pessoas que já estão trabalhando com futevôlei lá. Um recente que eu acompanhei no Instagram e que a maioria do público aí conhece é o Filipinho. Acredito que o Filipinho estava por lá, talvez até dando aula, atuando como professor. Então, como é que foi o relato, como é que é o relato do pessoal em relação a isso, assim, sobre as oportunidades de trabalho, estão ou não trabalhando, ganha bem, tem bastante aluno, enfim. Eu não cheguei a conversar com o Filipinho sobre isso de fato, até porque logo depois da competição ele estava meio envolvido com a organização do evento lá, né? Porque ele foi na replay lá de Orlando. Ele teve que voltar para o Brasil, porque ele estava com problema de saúde, ele teve que voltar para cá, né? Mas eu conversei com, eu esqueci o nome do menino agora. Pedro Ivo. Pedro Ivo, que foi um dos responsáveis, conversei com ele sobre isso, sobre a escola. Ele tem uma média de alunos bem legal, o negócio já acontece, ele já acompanha a gente também, já tem um bom tempo, futebol Uhum. Academy também. Troquei uma ideia com ele. É um menino extremamente engajado em fazer o negócio acontecer. O evento foi bem organizado, bem estruturado, foi bem maneiro. Tanto até no evento faço uma fala lá com eles, depois eu vou conversar com ele para ver se não me tinha me levado a mal, alguma coisa assim, né? Eu até me dispus assim, cara, que eu puder ajudar para contribuir, para fazer o esporte acontecer de uma maneira geral aqui dentro, né, de Orlando, dos Estados Unidos, que a gente puder contribuir, pode contar comigo. Ele foi bem aberto, bem tranquilo, bem massa. É um menino que já está lá há bastante tempo também. Não sei se a frente dele já era a principal futebol, mas ele tem uns outros envolvimentos lá. E ele hoje trabalha dentro da Replay, que é a Replay Orlando, né? Que Uhum. lá é uma arena com seis quadras de areia, um complexo bem legal, bem maneiro. Daí tem outras, fui também na quadra do Felipinho Carbonara, que daí é uma quadra numa residência, onde o cara estruturou para fazer tipo um clube de areia. Aí Uhum. tem quadras de areia para o beach, para o futebol, e tem uma quadrinha de pickleball também, né, que é um esporte que está crescendo bastante.
Ah, mas tá, o negócio ele tá andando, já vê um movimento. Aí fui em Uhum, Miami na praia também, já tem os pontes lá onde a galera uhum, joga, uhum, né? Já tem uma comunidade já frequente, jogando, atuando. Tem o Ivan Futevôlei também, em Miami, que é um cara das antigas também, que faz um trabalho bem legal lá. O Ivan tem outros segmentos de negócio. Eu acho que o futebol não é o principal carro-chefe dele, mas ele é um cara que, ao meu ver, eu acho que ama muito o futebol e atua na uhum, área, né? E aí tem os outros CTs lá, tem o CT do Pedrinho, que a gente até ia fazer uma parceria onde eu ia dar uma clínica, acabou não rolando, ele estava na vinda para cá, eu estava indo para lá, ele ia vir de férias que uhum. eu fui. Mas, cara, assim, ó, naquela região que a gente pôde estar convivendo ali com a galera e entendendo um pouquinho do cenário, para, se possível, poder contribuir de alguma maneira, a gente tentou Sim. socializar lá com a comunidade. Legal, legal. Bom, eu faço essa pergunta, maestro, porque para puxar um assunto que é recorrente, depois eu vou contar um acontecido ali, que rolou por aqui, dar um relato, mas falar para o pessoal que está em casa, que tem a intenção de trabalhar com futevôlei, que existe muita oportunidade dentro e fora do Brasil. Só que essas oportunidades elas vão se abrir para aqueles indivíduos que, um, gostarem bastante do futevôlei, dois, respeitarem os alunos, né? Respeitar o cliente, o espaço onde você está trabalhando, e três, se organizar. Depois de um tempo, essas coisas se retroalimentam e você impulsiona. Talvez leve 2 meses, talvez leve 6, talvez leve um ano. Mas uma hora ou outra a coisa vai dar certo. E por que que ela dá certo? Porque movimento humano move o ser humano. As pessoas são apaixonadas por movimento humano. Elas nunca vão deixar de gostar de esportes. O esporte ele movimenta famílias, movimenta a saúde, movimenta a economia. Às vezes tudo num espaço pequeno como de uma quadra. E sempre precisa de uma pessoa para liderar o movimento. E essa liderança de movimento ela não demanda apenas saber executar as técnicas do futevôlei. Ela vai demandar uma organização geral da sua vida, estruturando as coisas a favor das pessoas que estão buscando aquela prática. Né? Então é meio como se você criasse um núcleo, uma forma de trabalhar e junto disso uma família. Ao longo do tempo, essa luz que você emana aí, com as suas ideias, com a forma de trabalhar, vem reunindo os mosquitinhos em volta. Não tem jeito, não é mesmo? Emanar essa luz demanda originalidade, demanda organização. Não é fácil, mas é possível. E você vai conseguir fazer isso em qualquer lugar do mundo que você for. Né? A gente fala com amigos da Espanha que nos acompanham, amigos dos Estados Unidos, amigos da Grécia, amigos de Israel, que acompanham o nosso trabalho, que implementam pelo menos uma parte da nossa metodologia e que funciona em qualquer lugar do mundo. Hoje, o que mais tem é praticante que quer começar a dar aula de futebol, mas não tem nenhuma experiência como professor, certo? E são coisas completamente diferentes. O mesmo acontece em outros tantos esportes. Né? Apenas saber executar as técnicas não te forma um professor. Isso nunca vai ser assim. Né? A gente precisa entender como é que é o processo de ensino-aprendizagem e crescer estudando como é que eu faço para facilitar a vida do aluno e criar as estratégias necessárias para fazer o meu negócio crescer. Então, as oportunidades elas estão presentes. Uma oportunidade que você tem logo de pronto, ela está aqui na sua cara, na tela, está nesse QR Code que você pode mirar, acessar o Futevôlei Academy e ver se faz sentido aquele conteúdo para sua vida. É muito provavelmente que esse conteúdo faça bastante sentido. Por quê? Porque ele é um conteúdo que não existe em nenhum outro lugar. O conteúdo da Futevôlei Academy é um conteúdo embasado em ciência, tem um formato acadêmico de conteúdo, a organização dos conteúdos ela é lógica, ela é fácil de ser entendida. O conteúdo é gigantesco, tem muito conteúdo, tem conteúdo para professor, tem conteúdo para atleta, tem conteúdo para praticante que quer entender um pouquinho melhor o futevôlei e melhorar a sua prática. Né? Pode Importante falar, Maestro. lembrar, professor, que esse mês nós temos o Black November, né? A gente está numa operação promocional aí, né? Numa pegada promocional nesse novembro. Pô, nós estamos Isso é com muito quase quarenta importante. por cento de desconto, cara. Olha só, interessante que tu falou ali sobre estudo científico. Esses dias eu dei uma cutucadinha, professor ali, falando.
que eu não encontrei o estudo que ele falou dentro de uma atividade assim, ó. E hoje tem uma pegadinha assim meio sensacionalista em alguns bonecos aí, né? Tentando vender a roda, que inventou a roda, né? E, cara, não é por aí. Vamos lá. Tá certo que tem as suas diferenças, né? De visão, de futebol, de ensino, de método e tudo mais. Mas quando vai para essa pegada aí de achar que inventou a roda, que o negócio está explodindo para outro caminho, que, não, vem comigo que é assim. Espera lá. A gente apresenta de fato informações, né? Apresenta os estudos, apresenta os dados, né? Contextualiza, traz para a realidade de jogo e apresenta as propostas de treino, né, professor? E a gente, para quem está lá dentro da plataforma, consegue perceber a conexão entre o que é apresentado de estudo e o que é apresentado de treinamento e o quanto isso Uhum. faz sentido, né? Então, a gente contextualiza teoricamente, em prática, e dá, por vezes, também um pãozinho pronto ali, né? Vai lá, é só botar para executar lá. Né? Então, para quem quer ser professor, para quem quer começar, tem aí uma mão na roda aí. A gente trilhou o caminho das pedras e mostrou o caminho, né? Abriu a trilha É, na selva e pode ir por aqui que vai dar boa, é. meu irmão. E, cara, acontece a mesma coisa na área da saúde. Todo mundo que está nos escutando deve acompanhar. Você vai ver uma propaganda na internet aí, na televisão. Ora Pronobis. Serve para tudo. Serve para dor na canela, serve para dor no joelho, resolve problema de depressão, resolve problema de pressão arterial, faz tudo pela tua vida. É óbvio que isso não funciona com a Ora Pronobis, não funciona com qualquer baga mágica, não existe. Problemas complexos não se resolvem com soluções simples. Ensinar futevôlei é um problema complexo. Ser professor é um problema complexo. Não existe forma simples de resolver. Existe estudo. Você ir atrás das informações, ter experiência, criar prática e aí você ir aprendendo com o tempo. É, cara, todo mês aqui em Floripa, algum dono de arena me manda mensagem. Depois de um tempo, a gente vai acabando se tornando um pouco de referência, né, no âmbito do ensino. E as pessoas, quando pensam em futebol, pensam na Futebol Academy aqui em Floripa, pensam no Gui, pensam no Juninho. E quando buscam uma opinião com um nível de confiança um pouco maior, o nome começa sempre a aparecer. E é o nosso nome. E aí, todo mês, eu recebo uma mensagem de um dono de arena, cara. Gui, eu tô precisando de professor de futebol, cara. Eu tô precisando muito de professor de futebol, eu não encontro, cara. Os caras que eu chamei a última vez aqui fizeram cagada, largaram os alunos. Era aluno, era professor ficando com aluna, era professor bebendo cerveja no meio da quadra, no meio da aula. Vocês estão percebendo que esse cenário é o cenário mais comum? Mas esse é o cenário mais catastrófico que existe para o futebol. E é um baita de um tiro no pé. Porque pensa bem, hoje eu estou estragando o meu espaço, eu também estou estragando a impressão das pessoas do que elas têm sobre o futebol. No longo prazo, que eu estou botando aí 1, 2 anos, as pessoas vão largar o futebol e vão para espaços mais organizados. Um espaço onde pode levar a família, onde pode levar a esposa, onde pode levar os filhos. Então, ele não quer que o filho conviva com cachaça, ele não quer levar a esposa num local onde o professor dá em cima das alunas. Percebe a parada? Então é um baita de um tiro no pé, porque a pessoa está fazendo essa cagada agora e daqui a 2 anos ela não vai ter aluna. E o pior, ela não vai ter aluna e o professor do lado também não vai ter, porque ele estragou com aquele ambiente. Essa semana aconteceu a mesma coisa, cara. Um dono de arena conhecidíssimo aqui em Florianópolis mandou, pô, Gui, cara, tá complicado o futebol, viu? A gente não consegue um professor competente para trabalhar. A gente não consegue, a gente tenta, mas a gente não consegue. Eu falo, cara, a gente tem algumas indicações, eu posso te indicar um ou outro. Indiquei 2 meninos que são nossos alunos da Futebol Academy, que estão na graduação em Educação Física aqui, ó. Esses meninos aqui são de ouro, tô indicando eles. Mas assim, cara, e eu não tô falando isso como um cenário desastroso, eu tô falando isso como um cenário otimista. É só você estudar e fazer o básico bem feito. E tratar as É, pessoas como elas devem ser tratadas, que tu vai ter espaço para trabalhar onde tu quiser na vida. No Brasil, é. em Floripa, nos Estados Unidos, na Espanha, onde você quiser. Desde que você goste de futebol, goste de trabalhar com pessoas e tenha curiosidade para estudar e continuar.
há umas 2, 3 semanas, uma semana antes de ir para Orlando, eu dei um curso de formação aqui para algumas pessoas pontuais e chamei os meus professores também para estarem participando. E uma parte dentro desse curso é falar de características básicas de um bom professor. Comprometimento, chegar no horário, respeitar as pessoas, ter empatia, saber que é um ambiente formal e informal, saber a hora de brincar, até onde tu pode brincar, onde tu tem que ter o teu papel ali dentro, né? A postura, o não uso de celular durante a aula, né? A aula começa às 7, mas você não chega às 7, você chega às 10 para as 7, que você tem que preparar o material, você tem que arrumar a quadra. Aí eu sempre uso para eles, cara, isso aqui talvez que eu estou falando para vocês, pô, Juninho, vai dar isso num curso? Óbvio. Para mim, o óbvio tem que ser dito, isso tem que estar claro para vocês, que isso por vezes transforma um profissional mediano num baita profissional, só porque ele faz isso muito bem feito. É, Às vezes ele não é o melhor professor do mundo, mas ele faz isso muito bem feito, além de estudar e buscar especialização e melhorar o seu repertório dentro de quadra, que daí é um outro papel, mas ele faz isso muito bem feito e ele potencializa muito o seu negócio. Porque o professor, ele é a cara do próprio negócio, né? é, é, Então, é isso que a gente tenta plantar e trazer um pouquinho dentro da Futebol Academy, né, mestre? E irmão. é É. importante. Cara, e são coisas básicas que às vezes, hoje em dia, para uma certa geração, essas coisas básicas, elas não são respeitadas, nem se dá bola. Vou dar um exemplo. Cerca de uns 2 anos atrás, quando a gente ingressou numa das maiores arenas aqui de Florianópolis, é, conversando com meu amigo que era dono dessa arena, essa arena ainda existe, a gente já jogou algumas vezes lá, Juninho, né? Que é a Arena Beach aqui. Tava conversando com os amigos que tocavam futebol ali, né? O Pablo, um abraço aí pro Pablo, o Rafa, o Soncini, a rapaziada que tava sempre ali com a gente. E quando a gente ingressou na arena, é, a gente causou um primeiro impacto logo na chegada. E o impacto ele foi muito simples, assim, foi com o Rafa veio me chamar e falou assim: Gui, estava conversando com os sócios e cara, a gente queria te agradecer pelo profissionalismo. Deu, pô, por que tu tá falando isso, né, cara? Cara, primeira coisa, os teus professores todos organizados com camiseta para dentro da bermuda. É a coisa mais simples do mundo. É necessário para dar uma melhor aula ou uma pior aula? Não, mas isso representa a organização. Chegar no horário, as bolas já organizadas, todas calibradas, a rede certinha. São coisas que é nossa obrigação, sabe? Como um professor. Tornar, não esteticamente organizado, mas isso representa uma preocupação com o espaço. Isso representa uma higiene, isso representa uma organização. O plano de aula representa uma organização, o plano de ensino representa uma organização, a maneira como você fala representa uma organização. Passado o tempo, se você só segue nesse ritmo, você supera qualquer um que está à sua volta, só fazendo o básico. E o básico que deveria ser feito, para não dizer uma obrigação do prestador de serviço, que o professor ele é um prestador de serviço. O professor ele não tem que se achar a figura mais especial do mundo porque ele sabe jogar futebol. Ele está ali para as pessoas, não para ele enriquecer. Se ele ganhar dinheiro com isso, maravilha, estamos no melhor cenário. Mas ele está ali para servir as pessoas, para fazer com que as pessoas ganhem saúde, ganhem movimento humano, que os seus filhos também ganhem e por aí vai. Então, essa é mais ou menos a ideia que a gente sempre traz na Futebol Academy. Né? É um profissionalismo que hoje em dia está se tornando raro. Nessa época que a gente se organizou dessa forma, tinha gente de fora falando: pô, nada a ver, camiseta para dentro, coisa de velho. Só que eu fui educado assim. Eu fui educado dessa forma. E as pessoas veem isso de forma diferente. No final das contas, aquela mesma camiseta por dentro do calção, organizadinha, ela se refletia também naquele plano de aula, em como a aula se organizava, se refletia também no plano de ensino. É um hábito. O cara que não arruma a cama de manhã fica o resto do dia desorganizado e arrebentado. O primeiro passo de manhã determina como é que vai ser o sucesso das tuas atividades do resto do dia. Sempre vai ser assim. As pessoas bem-sucedidas, elas vão ter a disciplina nessas coisas mínimas, que fazem muita diferença no longo prazo. Com certeza, com certeza. Muito bem dito, mestre. Muito, Né, muito meu bem irmão? dito.
É isso aí, é Cara. isso aí. É as coisas que a gente fala e que tu via falando para mim. O óbvio precisa ser lembrado todos os dias. É verdade. E as pessoas estão esquecendo completamente o óbvio, né? O futebol ele ganhou como uma oportunidade de trabalho um certo status, assim como o beach tênis, né? Um status de ganhos monetários rápidos, né? Você criar uma escolinha de futebol e se tornar uma sensação entre determinadas idades e jovens, cara, tu pode ter um boom ali dentro de um ano. Agora eu quero ver sustentar, cara. Sustentar 2 anos, 3 anos trabalhando, 4 anos, 5 anos. Ah, pô, mas já tô com uma escolinha, tô ganhando 10 mil por mês. Totalmente possível. Só que se você ganhar 10 mil por mês durante um ano, é 12 mil, né? É 120 mil. 120. Se você fizer isso por 2 anos, 240 mil e assim vai. Cara, a maior parte das escolinhas, das iniciativas duram um ano e meio. Então é custo de oportunidade, né? O que, que a pessoa acaba deixando de ganhar por não saber o básico. O básico que a gente ensina na Futebol Academy com o maior carinho do mundo, né? E esse ano estamos completando 10 anos de CT. Em 10 novembro anos, Igor. agora. Parabéns, viu? Parabéns, cara. 10 Parabéns. anos. Não é para qualquer um. Isso realmente não é para qualquer um. Alunos vêm e vão, mas o Ah, CT tá ali sempre trazendo novos praticantes. É isso aí. show de bola. Irmão, eu queria te agradecer pelo teu tempo. Eu sei que o teu tempo também está curto como o meu, mas deu para a gente trazer várias reflexões, como a gente sempre faz. Espero que os amigos e as amigas de casa que nos acompanhem acessem no QR Code, conheçam o nosso trabalho. Né? É um trabalho que a gente está fazendo de formiguinha, com muito carinho, mas com muito significado. Geralmente as coisas que mais têm importância na vida, elas são feitas assim, de maneira artesanal. Elas não são feitas de milagres e mágicas que são mostradas no Instagram. Pensem bastante nisso. É isso Obrigado, meu aí. irmão. Obrigado, mestre, mais uma vez. Hoje foi um pouquinho mais curtinho, mas eu acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho do que era a proposta. E em breve aí tem muito mais nos próximos papos de maestria. Fechou. Um beijo no coração, pessoal. Até mais. Valeu, mestre. Beijo. Valeu, galera. Falou. Falou.